Então, boa noite, muito bem-vindos a mais um dos nossos tantos encontros, né? Consciência do Uno, continuando nossos estudos com material de Ra. Bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um momento. Olá, pessoal, boa noite. Para quem está chegando agora, para quem já está acompanhando, hoje a gente vai debater a sessão 61 e 62 do livro 3. E vamos trazer, então, abordar um pouco sobre essa consciência de sexta dimensão e vamos discorrer aqui alguns assuntos bem interessantes. Olá, meninas. Olá, pessoal. Boa noite. Uma honra e uma alegria estar aqui com vocês novamente. E por mais que o nosso assunto já foi escrito e publicado há muito tempo, ele fica cada vez mais atual. E nós também teremos neste episódio esta colisão, né, do que aconteceu e o que está acontecendo. Então, trazendo essa circularidade. Vamos aproveitar. O que me chamou a atenção aqui na 61 é sobre os influxos de energia, influxos cíclicos de energia. Vocês entenderam essa parte? Então, posso contribuir com alguma coisa? O Rá traz, no início dessa sessão 61, a questão, claro, da condição do instrumento, da Carla, que acaba recebendo aí em forma de transe as informações da sexta densidade, e ele sinaliza também aí que claro que a Carla está a serviço porque ela já tinha uma condição evolutiva do raio verde para serviço a outrem, né, na última encarnação. E que algumas questões estavam acontecendo com ela devido ao corpo físico dela sofrer em determinados momentos com doenças, com agravos, né? Por conta também da densidade da Terra. E ele sinaliza, antes de falar desses influxos, que quando a gente passa pelo véu do esquecimento, que a gente já sabe que isso agora tem modificações, o espírito eterno, como no caso dela e alguns muito evoluídos, entra em conflito aqui, por isso que às vezes o corpo físico também traz algumas resistências aí, e no caso ela ali como uma peça fundamental de canalização, estava sofrendo, entre aspas, ataques psíquicos, né, nesse dia aí das duas sessões, que nós estamos falando especificamente agora. Então, o que que eu entendi desses influxos de energia? São 4 tipos de ciclos que são dados no nosso momento da reencarnação. E que, de tempos em tempos, esses influxos, adicionalmente, os influxos mais cósmicos que ele traz, e menos regulares, afetam os indivíduos mais sensíveis. Então, ele vai trazer aí os 4 nossos biorritmos que recebemos ao nascer. É sobre isso, Ivane? Os Pois biorritmos? eu entendi que biorritmos tinha a ver com o ciclo do dia. Que quando ele fala aqui do, do, do portal da magia, né, de adepto do espírito, lá na 61.3, lá em cima, eu entendi que era o sono profundo, né? Que é quando você entra, né? Você entra no transe. Eu entendi que tinha a ver com sono, porque como se fossem os 4 períodos do dia. Biorritmo, né? Alguém? O Aham. ritmo do, o ritmo do teu organismo no dia. Faz sentido?
Será que o Se que... se a Lauana ou a Kelly entenderam alguma questão diferente, eu anotei aqui algumas contribuições em relação aos biorritmos, daí eu posso estar trazendo também. Sim, então, que eu levei como isso, mas assim, Bom, a minha aberto. percepção sobre essa sessão, ele traz que alguns exercícios de cura para o corpo, eles precisam envolver o equilíbrio entre o amor e a sabedoria, né? Então, o nosso corpo, ele tem funções naturais, e essas funções naturais, elas são funções com o próprio ser, o próprio self, e funções com outros selves, outros seres. Essas funções com outros seres, ela envolve a sensibilização do outro, o amor, a vida sexual e a companhia desejada, que é para quando você quer combater a solidão, né? Então, ele traz esses 4 direcionamentos. E aí eu anotei aqui, ao observar no dia a dia, nas relações, o que essa busca com o outro nos traz através da sabedoria, porque existem muitos pensamentos perdidos e muitas fantasias. Então, o que isso envolve? Excesso de amor, né? Usar o corpo de forma balanceada. E aí ele traz algo assim: não importa o comportamento com cada relação, e sim a interação que se tem com cada ser. Então, como é diferente, né? A percepção. E o equilíbrio entre o amor e a sabedoria. Então, esses sentimentos e as sensações no corpo, cada pessoa ela tem uma programação própria. Então, as pessoas menos conscientes, elas têm mais catálises, que a gente já falou nisso numa outra sessão. Cada catálise, ela vai trazer uma sensibilidade ativa. Então, se não usada pela mente e espírito, ela é direcionada ao corpo, né? Então, a gente percebe isso, por exemplo, vem a catálise. Se a gente não compreende mentalmente, emocionalmente, essa catálise ela vai vir como um processo corporal, né? Exemplo, perda de controle sobre a vida, descontrole, gerou dores nos braços e nas mãos. Né? Então, veja bem, carregar sobrecargas, essas dores, ela gerou dores musculares no corpo, né? Carregar muita responsabilidade. Cansaço, sentimentos adormecidos vão trazer distorções familiares. Então, ele traz sobre isso, né? Que aquilo que a gente não processa, o nosso corpo, de alguma forma, vai processar e vai demandar para a gente. O corpo ele é a última instância, né? Então, é o que vem. Só vou dar um E para adendo, concluir, só vou dar um Oi. adendo, Kelly, quando se fala do amor e da sabedoria, para mim, o amor é o corpo emocional e a sabedoria é o corpo mental, né? O equilíbrio entre os dois. Eu só vou contribuir então com esses biorritmos que eu trouxe, que daí vai complementar com o que a Kelly vai trazer depois sobre a continuidade que a Lauana estava falando. Ele diz aqui que esses influxos, os 4 biorritmos, são entregues a nós quando a gente nasce e ocorrem de forma ininterrupta durante toda a nossa vida. São fluxos internos que regulam a nossa biologia por ondas senoidais. Elas são repetitivas e suaves, aquelas ondas que a gente vê nos gráficos, né? Sobe, imunidade alta, intelecto, a fase de subida, né? A positiva. A fase negativa desce, recolhe. Então, a gente vai associar isso também ao que? A natureza, ao pico da melatonina à noite, por exemplo, descanso, né? Despertar do dia, o biorritmo às 4 horas da manhã começa ao nosso despertar e a gente começa o nosso dia, né? E ele traz aí, então, que o primeiro ciclo seria de 23 dias, que é o campo físico, que é a energia do corpo, a imunidade, a nossa força, a resistência física. E o segundo, o campo emocional, que teria uma duração de 28 dias, mas isso, como eu disse, é ininterrupto durante toda a vida, vai acontecendo, só que a gente não percebe.
A gente está no piloto automático muitas vezes, né? E o emocional, então, ele vai regular o humor, a sensibilidade, a criatividade, o estado mental. O intelectual, a memória, o raciocínio lógico, o foco, a agilidade de pensamento. E o espiritual é quando ele traz o adepto do espírito, né, no que você citou antes, Ivane, que traz aí, então, quanto maior a evolução da pessoa, menos ela é afetada mecanicamente pelos picos e vales desses biorritmos. Seria, então, um equilíbrio dessa energia. Ele traz ali também que o ponto zero, que seria o ponto crítico, é o cruzamento desses dois polos, que às vezes a gente dá uma baqueada, né? E sentimos muitas vezes sem querer durante o nosso dia a dia no corpo físico, né? E ele traz aí também que os padrões cósmicos também influenciam a nossa energia física relacionadas aos planetas e à Lua. E ele cita que é para a gente observar os ciclos, que isso pode otimizar os nossos momentos, melhores momentos de comunicação e aprendizado. Só complementando aí sobre os 4 biorritmos. Gratidão. Muito bem. E tem uma página lá no Instagram que chama Ser Ascensão, que todos os dias ela fala sobre esses influxos rítmicos aí, né, dos nossos ciclos. Haile vai trazer que as catálises, elas estão ocorrendo em nós através das nossas vivências, por mais que esses biorritmos estejam acontecendo. Então, essa hoje nós chamamos de consciência, de prestar atenção, mindfulness, de estarmos no ponto zero, mas é entender o que esse ritmo nos traz e a partir dali a gente ter essa resposta ativa do que fazer com ele. A catálise, como a Laona estava falando, eu trago a imagem, né, para os atendidos, geralmente de uma música. Na tua salinha chamada vida está tocando uma música e você está dançando conforme essa música, ou não está dançando ou está aprendendo a dançar. Um dia tu fica mestre nessa dança e faz um show, você vai ser convidado a fazer um show. O show é o seu momento de cura, né? O seu entendimento profundo em todos os corpos do que estava acontecendo, que nós chamamos aqui de catálise. A partir do momento que a catálise aconteceu, uma nova música vai começar a tocar. Essa que você já tá bem, né? Que você já está dançando bem, você não precisa continuar dançando ela. Então, nós nos propomos a uma nova catálise. E a partir do momento que essa nova catálise inicia, os nossos ritmos também vão se desordenando, porque a nossa música interna mudou. E aí nós buscamos novamente esse posicionamento interno. Porque é necessário esse equilíbrio ali da sabedoria e do amor, como a Ivane trouxe, achei bem legal essa assimilação, porque quando o corpo mental e o corpo emocional estão em conflito com essa catálise, a gente acaba trazendo sintomas que não são tão legais. Mas no decorrer aí do estudo, né, Ra também fala que isso é essencial para a lei da dúvida. Porque nessa experiência que nós estamos, a partir do momento que nós não fazemos ideia do resultado da nossa ação, nós também estamos predispostos a esse resultado e mesmo assim, vivenciando o que nós, consciente ou inconsciente, precisávamos vivenciar. Então, essas duas sessões de hoje, elas trazem muito a questão da aceitação. Então, o ritmo, ele está acontecendo fora, ele está acontecendo dentro. Eu estou aceitando ele ou não? Eu estou enxergando amor nele ou não? Perfeito. Exatamente, Ele sinaliza Kelly. que... Pode falar, Laona. Eu vou só complementar que a Kelly trouxe sobre a aceitação, e eu tinha, inclusive, anotado um ponto aqui, porque o Ra, essa consciência, ele traz que a liberdade, ela está na aceitação daquilo que está no momento, e a descoberta do amor dentro desse momento. Né? Então, a gente aceitar
e vivenciar o amor sobre aquilo que a gente está vivendo neste momento, no agora. Ele traz também que o saber, né, ele vira um falso amigo quando a informação ela só é acumulada, ela não é transmitida, ela não é compartilhada, ela não favorece, né? Então vira o quê? Um acúmulo de informação. É a mesma coisa quando a gente busca, aprende e não coloca nada em prática, né? E aí, Kelly, também você falou sobre o corpo, né? E ele traz essa questão da polaridade corpórea, que o corpo ele tem essas polaridades que se relacionam com os nossos centros energéticos, né? Então, cada ser é uma porção de outro ser. E aí, para a gente balancear essas polaridades do corpo, novamente vai trazer o quê? Que requer meditação. Então, todas as técnicas, as abordagens, as teorias, né, que a gente vai aprendendo, vai estudando, elas nos falam da meditação, por quê? Porque é um encontro consigo mesmo. Então, esse amor e essa sabedoria, positivo, negativo, essa sensação, né, é relembrar e recordar esses pontos de sobrecarga. Já dizem, né? Já dizia antigamente. É uma frase que eu já ouço há muito tempo, que a oração é o universo, é você pedindo ao universo, né? E a meditação é o universo te respondendo. O universo nada mais é que o teu universo interno, né? Que tá tudo em você. Então, o que a gente traz é exatamente isso, né? O poder da meditação é isso, você silenciar para poder se ouvir. Né? E o que eu anotei aqui, ele frisa muito a questão do amor. Quando ele fala ali do equilíbrio entre o amor e a sabedoria, né? Que é o excesso de amor, aí eu já vejo os arquétipos, né? O arquétipo da boazinha, da salvador, né? Do herói, aquele que se doa demais, não se coloca na equação. Ficou bem forte isso aqui. E quando a catarse acontece no corpo, é o que vem aquela velha frase, né? Que a gente já tanto estudou com Cristina Cairo, com Luiz Rey, né? Que quando o coração cala, o corpo fala, né? Então é a última instância, vai chegar ali, né? Que é a última prova. Por isso que vocês trazem bem isso, quanto mais na densidade, mais catálise, né? Que tá mais no físico. A pessoa tá mais no físico do que no espiritual, né? Então é bem sobre isso. Eu achei bem. Eu queria pontuar tudo isso. Amarrar. Essa questão. Isso, ele traz o desbalanceamento dos nossos corpos quando a gente não utiliza com sabedoria esse amor aí que já foi frisado. Tende a se perder, porque se confunde aí também os contatos físicos que já foi trazido em outro momento, que essa troca física e sexual é muito importante e profunda nas nossas vidas, e quando não usado com sabedoria, tende a se perder aí essa informação. Mais à frente, ele vai falar sobre os sentimentos que afetam as porções do corpo e as sensações do corpo. Eu anotei bastante coisa aqui, mas eu acredito que já teve algumas questões que já passaram na frente daquilo que eu anotei, mas enfim, me corrijam, meninas. Eu vou falar aqui. Ele sinaliza, só agora que eu fixei aqui na frase, ele sinaliza que é quase impossível falar genericamente sobre essas sensações no corpo, tá? Porque cada entidade tem uma devida precedência e vem de sua própria programação anterior, tal como a própria Carla, que tem uma programação ali que vem encarnada agora para contribuir com a lei do Uno, que encontrou as dificuldades no corpo físico, estava encontrando na época, de canalizações, por conta das programações que ela fez,
digamos que os contratos pré-encarnatórios antes de chegar aqui. Aí a Lauana já citou que as menos conscientes e a questão da catálise, a conexão vai parecer aleatória, enquanto o eu superior vai continuando, vai produzindo essa catálise até que uma predisposição ocorra para que aquilo aconteça, né? Para que aquilo de fato se instale, né? E nos indivíduos programados, as sensibilidades já são bem mais ativas, né? E a catálise, então, quando não usada, a Lau também já trouxe, eu acho que aqui já vai ficar redundante. Mas o que eu gostei também, logo mais à frente, é sobre a lei da confusão e o livre-arbítrio que ele traz, e que Ra cita aí, que o livre-arbítrio é a primeira distorção fundamental da lei do um, é quando já começa ali, né? E, e que a capacidade de transmitir as informações da esfera, da sexta densidade para nós aqui, no caso do Ra, com o grupo, baseia-se na premissa de que toda a consciência compartilha da mesma mente, essa mente do Criador. E que a comunhão é esse compartilhar com o grupo que o Ra traz, só é possível porque ele acessa um conhecimento que a gente já tem latente em todos nós, dentro de nós. Então, quer dizer, nós sabemos que nós somos uno com o Criador. Ele só está nos lembrando que ele consegue nos acessar através, aqui exemplificando o grupo que está fazendo o trabalho aí em 1981, porque é possível, dentro do nosso subconsciente profundo, nós temos isso, e que nos torna, assim, esse campo de possibilidades da livre transmissão do grupo de Ra, né? Só para finalizar aqui o capítulo 61, eu frisei aqui que ele fala dos lobos frontais do cérebro, né? Que são mais usados na quarta densidade. Eu frisei aqui como o terceiro olho, pelo que ele trouxe, né? Para mim ficou muito claro que ele estava fazendo uma abordagem ao terceiro olho. Se vocês puderem complementar aí para mim, o que vocês sentiram com relação a isso? Ele fala que o cérebro é alegria em amor e em seu sentido criativo, né? A condição mental emotiva primária, né, dessa grande área. Então, para mim ficou claro que ele estava falando da ascensão do terceiro olho. Uhum. Sim, eu também anotei que isso é muito mais útil, segundo ele, na quarta densidade, que é uma frequência de alegria ou amor, no seu sentido criativo. E ele relaciona isso às pirâmides. Só que lá nas pirâmides, então, eles precisavam desse campo, dessa formatação das pirâmides, para acessar essa frequência. E no caso, nós hoje já sabemos que a gente não precisa da pirâmide. Claro, antes disso, ele vai colocar também sobre a polaridade corpóreas, que são os chakras, nossos chakras, os centros de energia. Então, depois ele vai discorrendo sobre o lobo frontal. E ela é tocada pelo adepto. O que que é o adepto? Aquele que já tem uma evolução espiritual maior, com certeza, um equilíbrio, discernimento para conseguir aí trazer para a vida prática esse conhecimento espiritual, aplicar tanto como curador quanto para a sua vida cotidiana. Óbvio que limpo, porque a gente sabe que quando o terceiro olho começa a manifestar aqui, ele pulsa e as informações vão vindo, só que algumas pessoas estão, como a Lau trouxe antes, inconscientes, não percebem que estão movimentando esse campo espiritual e recebendo essas informações. E que ela é, claro, o portal de acesso à energia, à infinidade inteligente do Criador, a nossa pineal. Não sei se mais alguém tem alguma contribuição. Fala, Lau.
Fala, Lau. Obrigada, Ivani. Então, essa última parte eu anotei que ele traz, né, que essa questão do cérebro, dos lobos frontais, ela tem um maior uso quando a gente está nessa consciência, no mínimo, da quarta dimensão. Pois a cura, o aprendizado, a construção e a energização, elas se encontram nesta área do cérebro. Então, o mental e o emocional, quando eles estão equilibrados, eles buscam o amor, a alegria e a criatividade. Então, essa conexão, ela vai buscar essa energia inteligente. Kelly, tu tinha levantado a mão, né? Isso. E a gente pode observar um choque no que a gente lê, que ele traz como quarta densidade e como uma busca, né, em alegria, amor e criatividade, com as atividades do cotidiano que as pessoas estão exercendo, né, que muitas vezes nós exercemos. Então, como lá no banal, no meu dia a dia, na louça que eu estou lavando, eu vou buscar alegria, amor e criatividade. Porque por mais que nós já estejamos tendo acesso, os lapsos a 4D, a 5D, a 6D, a XD, como que essa alegria e esse amor vem sendo trazido para a minha vida? E a gente começa a olhar esse campo mais amplo das atividades que estão sendo, que estão acontecendo. E no mercado de trabalho mesmo, a gente vê jovens movimentando novas profissões que eles trabalham com mais alegria, com mais criatividade. Então, já vejo sinais, né? Já percebo como sinais, porque se a gente olhar para os nossos antepassados, trabalhar feliz era esquisito, não combinava trabalhar e ser feliz. Então, é um legado aí que essa consciência, essa atenção e essa ativação, que com certeza aconteceram ritmos fisiológicos aí, né, para tudo isso, essa mudança de um campo maior, faz com que nós também, né, tenhamos essa sementinha mais fácil de germinar. Então, trazer para a nossa vida, lá na louça, a alegria, o amor e a criatividade. E que não precisa de muito, como ele disse, os inconscientes estão reproduzindo isso naturalmente, os mais conscientes acabam pegando esse campo, às vezes a gente tem uma tendência, digamos assim, a somatizar muito, e as coisas precisam ser mais leves, não é mesmo? Esse balanceamento que a Lauana trouxe antes, e claro, que ele cita ali que requer um estado meditativo, sensações no corpo, a gente sabe disso. Mas a humanidade evoluiu, e nós estamos em 2026, então existem hoje várias situações de meditação ativa, enfim, tudo isso que a gente já sabe que está acontecendo a nível planetário. Mas que ele cita na sessão que o balanceamento da sensação tem a ver com a análise do quê? Dos polos positivo e negativo, e num caso de meditação, quando você entra em flow, você volta para dentro de você mesmo, você vai para o seu eixo, você inevitavelmente vai lembrar da sensação do que é o amor e do que é a sabedoria. E daí volta lá atrás de usar esse amor com sabedoria também. Então, relembrando da sensação pura, limpa, com a fonte, nós já entramos num processo de balanceamento naturalmente. Que aqui vamos incluir tudo aquilo que as pessoas fazem de alguma maneira para se sentir bem. Alguns vão fazer orações, outros vão fazer mantras também. Enfim, a sua maneira, cada um está acessando um campo de paz dentro de si mesmo. Contato com a natureza, que nem a gente trouxe, né? A importância dos 4 elementos da natureza, né? Que te fazem sentir-se presente. Eu já estou trazendo aqui sobre a sessão 62, tá? O que me chamou a atenção no começo dela
porque ele falou sobre expelirmos o ar, sobre a importância da respiração, que nós aqui, a gente sabe muito bem pelos nossos estudos aí, a parte com a ancoragem 5D, que é a importância da respiração. E ele trazia aqui naquela época já a importância da respiração para você ter consciência, para você estar em estado de consciência e coerência. Ele já falava em coerência naquela época. E aí eu achei, o que vocês sentem com relação a isso? Vocês têm a complementar? Fala lá. Bom, a Ivani entrou já na sessão, na próxima, né? Então, logo que ele começou esse contato, nessa sessão 62, ao iniciar esse contato para o trabalho, o que ele percebeu? Que havia uma distorção ali no campo, né, que causava um ataque psíquico. E isso resultava na irregularidade das palavras. Então, uma entidade, ela começou a obsediar, e isso também refletiu no corpo físico como uma aflição, né? Então, muitas vezes a gente nem se dá conta que em determinado momento ou situação do dia a gente sente uma aflição, e aqui ele traz que essa aflição ela veio como uma forma de ataque pelo psíquico, né? Então, era um ataque por forma pensamento, que foi liberada pelas instruções dessa consciência maior, né? Que é da sexta dimensão, então trouxe aqui. E aí, como a Kelly trouxe exemplos para o dia a dia, né? Quantas vezes que nós sentimos essas distorções e a gente consegue realmente perceber isso no nosso dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo. Então, eu trouxe aqui para complementar. Quantas vezes a gente pensa e fala diferente, né? A incoerência, a falta de coerência, eu falo uma coisa, eu faço outra. Eu penso uma coisa, eu falo outra. Fica cheio de pensamentos repetitivos, aquela mente que não forma pensamento, cheio de pensamentos repetitivos ali no mental. E outra coisa, falar palavras distorcidas, agressivas, palavrões, coisas ruins. Para muitas e muitas consciências, falar palavrão é normal, né? Então, assim, mas será que a gente realmente para pensar o quanto que muitas vezes a gente está sendo distorcido ali pelo mental, né? Então, esse ataque, ele afeta o mental, como nesse caso, e ele continua no emocional, no físico. E nesse caso, aqui do estudo, ele afetou inclusive os rins, né? Com distorções renais. E ali traz, lógico, que a cura ela vem do amor, né? E o aprisionar vem da separação. Pode ir, Kelly. Interessante também esse olhar para o que é meu, né? Então, o autoconhecimento que ele tratou lá também, lá na 61, né? Que ele fala, entenda como funciona o teu corpo. Então, se a gente for falar chique, hoje em dia é autoconhecimento. Tenho autoconhecimento de como funciono. Sei que como eu funciono, habitualmente eu não falo palavrões, mas pelas necessidades do dia a dia, eu estive com pessoas ou frequentei ambientes que isso se tornou realidade e eu saí daquele ambiente com um pouquinho disso dentro de mim, né? Então, talvez ali eu tenha me perdido. E se eu não estiver em pleno alinhamento do que eu sou, do que eu faço, do que eu quero, eu posso continuar simplesmente reproduzindo, né? Então, isso forma distorções. E aí eu chamo atenção para a palavra ataque, né? A gente sabe que esse material que nós estamos estudando, ele foi traduzido, e, e a visualização que vem para mim da palavra ataque é alguém se te atacando e você tentando se defender. Mas nesse exemplo que eu trouxe, de que você ouviu o palavrão e depois você reproduziu o palavrão, não teve ataque externo, teve a tua falta, né, da tua decisão ali. Então,
trago esse ponto de atenção no dia a dia, e muitas, né, andarilhos, vamos dizer assim, quando estão entrando em novas fases de conhecimento, de expansão de conhecimento espiritual, as coisas começam a quebrar, alguns projetos começam a não ir tão bem, né? Então, é importante que a gente observe quando esse tipo de coisa acontece e entender que parar o movimento espiritual, ele não necessariamente irá parar os outros acasos, né? E realmente é a musiquinha que está tocando. Então, para você parar, né? Parar de tocar essa musiquinha, você vai ter que entender o que isso está querendo te dizer. E cada vez mais a respiração ela vai ser utilizada como um instrumento para que eu entenda, muitas vezes até que pessoa buscar, né? Que auxílio buscar. Daí vindo de dentro de mim, de consciências que querem realmente acessar esse caminho de evolução. Pode ir, Elis. Sim, reforçando o que a Lau trouxe, a Carla recebeu esse, entre aspas, ataque. No início da sessão 61, ele traz o porquê que isso aconteceu e reforçou aqui que teve essa brecha, justamente que atingiu os rins dela, pela predisposição dela já física, na encarnação que ela estava, e muitas vezes uma não aceitação da própria condição encarnatória, inconscientemente. E ela estava aí nesse grupo, então, para contribuir, e inconscientemente uma brecha aí do próprio inconsciente dela, ela mesma, muitas vezes a gente sabe, se atacando, entre aspas, consciências dela, abriram a brecha para que esse tipo de situação pudesse ter acontecido naquele momento ali. E só que como a equipe de Ra já estava acompanhando ali, sustentou o campo, enfim, ele traz aí depois os curandeiros e os trabalhos que poderiam ser feitos para, digamos, acalmar o desconforto dela, né? E lembrando que curandeiro traz ali a frequência desse amor. E o grupo que estava querendo distorcer aí o trabalho trazia o que a Lauana já trouxe também antes e a Kelly, a separação, né? O objetivo desse ataque, entre aspas, foi o quê? Separar o grupo. E ele sinaliza depois, mais fortemente, que não precisaria fazer muito mais coisas, somente deixar ela descansar, enfim, fazer todo o processo. A equipe conseguiu contornar, entre aspas, a egrégora de Ra, para que ela ficasse bem, que ela já estava, entre aspas, sobre o manto de proteção deles, e que, claro, ele cita depois, os curandeiros são os curadores, o apoio, que se persistisse a dor nela, poderia estar apoiando, mas que o grupo estava coeso e a frequência do grupo em harmonia é o que manteve aí o estado dela mais, digamos que, voltar ao normal. E remete, sim, ao nosso cotidiano, quando a gente divide a nossa casa com outras pessoas, quando a gente chega em um ambiente e nós sabemos que nós somos pontos, de luz, todos somos, alguns mais trabalhados, outros menos, mais conscientes, outros menos, mas quando nós sustentamos essa frequência de luz, e que é um desafio, como já foi colocado aqui, as nossas vibrações, os nossos medos, anseios, bloqueios, que às vezes vibramos sim, e temos uma tendência a nos sabotar. E quando vibramos nessa negatividade, atraímos inevitavelmente esse campo negativo até para nós mesmos, e não ficamos muito bem. E isso acaba com que, interferindo no ambiente onde a gente está, ou as pessoas que estão ali, que estão vibrando nisso, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, porque tem gente aqui que vai ver essa gravação e talvez não tenha acesso a essa informação no primeiro momento que esteja ouvindo isso. Somos responsáveis pela nossa vibração e aquilo que emanamos. Então, entramos em ambientes muitas vezes contaminados porque cada ser humano está numa consciência e numa frequência. E isso
pode nos afetar e o nosso campo afetar o campo do outro. Então, quando existe essa harmonia, no caso que ele cita ali do grupo, a Carla ficou bem e começou a se recuperar. E assim é nós no dia a dia. Quando a gente percebe a nossa energia na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, conosco mesmo, que não está bem, de que maneira a gente volta para esse eixo, respirando, e ele E voltando. É volta para a fonte. aquela coisa que trazemos, né? O seu maior inimigo é você mesmo, né? No sentido, muitas vezes você acha que é fora, que o problema é o outro, né? Olhar muito, muito para si com relação a isso. E uma coisa que chamou atenção foi que quando ele pediu o que podia fazer para parar com os ataques. Daí Rafa falou: vocês pararam de fazer esse trabalho, né? Porque aquela coisa, quanto mais você está fazendo o processo de mudança, você está buscando, mais você vai ser atacado, né? Só que aí também, como falamos, quando está alinhado, os ataques chegam, mas não chegam, né? Acontece, mas não chegam. Eu já queria falar do Cruzeiro do Sul aqui, Lau, mas eu já vou deixar você falar primeiro, depois a gente fala. Tá, eu só vou concluir, porque é bem nessa parte que vocês todas mencionaram. O Riley fala que nós somos afetados por oportunidades de ataques, né? Então, o instrumento ele foi invadido no instante em que ele sentiu a aflição. Foi nesse momento que teve a invasão. Então, nós somos observados e quando a nossa frequência vibratória ela baixa, a Kelly também já trouxe isso, a Elis também, essa oportunidade aparece. Então, nós somos invadidos, né? Quando a nossa frequência é baixa, né? Então, a Kelly falou antes ali a necessidade de curandeiros apropriados quando a própria pessoa ela não consegue se tratar, ela não consegue sair, né, daquilo. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, autoconhecer, para saber, não, eu não dou conta do meu processo e buscar, então, esse auxílio, um curandeiro, né, para que possa nos ajudar, né, nesse momento. E ele traz ali que no pensamento negativo sempre haverá poder, controle e separação. As manipulações, né, Lau? Eu vou falar aqui que ele trouxe sobre os portais, né? Então, até eu compartilhei com vocês que era o Cruzeiro do Sul, né? E ele traz como um portal positivo, né? Então, que eles têm, né? Existe, provavelmente ainda, que tem o grupo de Órion, né? Polarizado negativo, né? E tem esse portal positivo no Cruzeiro do Sul, que fica, né? Aqui no Cruzeiro do Sul, que ele traz esse trabalho de colheita positivo. É o que ele estava trazendo aqui. Eu não sei se vocês têm mais coisas a falar sobre isso, Kelly. Eu entendo que a partir do momento que há esse colapso, né, de linhas, e se aqui onde estamos nesse momento temos várias densidades, então nos outros povos, né, nos outros momentos deles também, possivelmente há esses momentos, né, lá em Órion, a 2D, a 3D, a 4D. Então, muito me chamava atenção, realmente, quando a gente olha lá, né, o Cruzeiro do Sul, que temos o cinturão de Órion. E aqui no material a gente olhava, nossa, mas os Órions nos atacavam? Mas era no sentido de que, né, traz essa clareza no sentido de que, assim, lá também é uma 3D, digamos assim, né? Há polaridades, existem polaridades. Então, traz para nós também consciência, né, de unidade, porque a gente acha que é só comigo, é só aqui. Possivelmente com as outras raças, com os outros mundos, né? Isso também acontece.
É, justamente aqui entra naquela questão de não tem certo e não tem errado. Tudo está a serviço de algo. Assim, ele sinaliza aqui na 62.15 que o Grupo de Orion tem como objetivo também trazer entidades polarizadas do serviço a si, que é o contrário do serviço ao outrem, que no caso seríamos nós, terapeutas, que estão a serviço do outro, e que não está errado também estar nesse campo do serviço a si, porque aqui é nível de consciência e evolução do ser. Se ele está no serviço a si, ele ainda está no serviço a si, só para ele não consegue perceber a expansão da lei do uno, desse amor ao outrem. E também depende dos combinados da proposta encarnatória anterior, se ele vai vir ou não para isso. No caso dos andarilhos, nós já citamos outros momentos, nós somos andarilhos, estamos aqui para serviço ao outrem. Então a gente sabe para que a gente veio. E ninguém é obrigado a servir ninguém, né? Cada um está no seu momento de encarnação. Então ele traz aqui que o grupo de Orion ele traz essas entidades polarizadas no serviço a si, e a colheita é para desenvolver o potencial deles e a habilidade de realizar também trabalhos em consciência e trazer eles para dentro dessa lei do Uno, não é? Ou lei de quadrados ou duplicadora que ele cita no capítulo, que seria o quê? Exemplificando, e que Jesus também já trouxe, onde houver um ou mais, ali eu estarei. Então, grupo de pessoas, mentes com propósitos conjunto, um propósito conjunto, como nós aqui, enfim, dentro de uma própria igreja, onde as pessoas buscam, de alguma maneira, ali se conectar e elevar a sua vibração, o efeito, claro, é elevado ao quadrado, né? O potencial, com certeza, é superior de energia aí na, na psicosfera do plano, né? Pode ir, Lauana. Então, dando sequência, ele traz para nós que essa entidade negativa, ela pode, em seu livre-arbítrio, orientar, né, que o caminho para sabedoria, orientar outras pessoas, outros seres, que o caminho para a sabedoria, ela está através da manipulação de outras pessoas. Por exemplo, com as suas habilidades, com as suas virtudes, tornar-se um líder, explorando outras pessoas. Então, isso pode ser muito sutil, onde nem se percebe. Por exemplo, hoje, como comprar muitos produtos, o consumismo, influencers, mentorias, falas bonitinhas, aquelas bobeiras que acabam prendendo a atenção e você fica ali, né? Tudo isso é uma forma de manipulação. E ele traz sobre justamente saquear ou manipular através dos pensamentos, né? E tudo isso é feito através do mental. Como a gente fica condicionado e aprisionado através do mental, né? Então, sempre estão à procura de alvos. Começa pelo mental, depois vai pelo emocional, aí vem uma dependência, uma manipulação, uma prisão, uma distorção do ego. Então, o que a gente precisa observar? Cuidar as aparências. Né? Ele até traz, né? Pessoas muito... onde só se enaltece a beleza externa, acaba muitas vezes influenciando muito pelo mental, né? Então, seguir padrões, seguir formas de ser. E ele traz ali um pensamento, ele é enviado, aí vem aquele desconforto, né? Que já é uma indicação de ataque. Vem um incômodo, uma urgência também em adquirir as coisas, né? Eu preciso adquirir isso, eu preciso comprar isso, isso tem que ser para ontem, aquela urgência que não traz assim uma sensibilidade de a gente se auto-perceber se realmente aquilo faz sentido ou não faz sentido. Se realmente eu preciso daquilo,
ou se realmente eu só vou adquirir, comprar, fazer, porque está todo mundo fazendo, né? O medo é um grande indicativo desse ataque. A necessidade, como eu já falei, né? Não posso viver sem aquilo. Então, observar muito o corpo, muito sentir. E essa distorção, ela vem para quê? Para engrandecer o ego. E geralmente está vinculada a discutir política, religião, poder, separação, questões sociais, né? Tudo que envolve tudo, né? Então, é a manipulação negativa. Eu peguei aquela frase ali, ó, que o maior curandeiro da distorção é o amor. Então, para vencer tudo isso, não é você bater de frente com o manipulador, é você bater de frente com o que está a serviço a si, né? É você emanar amor e deixar cada um no seu. Amar também é soltar, né? Amar também é você permitir que o outro quebre a cara, que o outro passe pelas histórias dele, né? Então, emanar amor também é você fazer de bem para você, né, Elis? Ele cita aqui as entidades de quinta densidade que a Lauana bem trouxe sobre as manipulações. Que as dificuldades apresentadas, a quinta densidade vê as dificuldades apresentadas pela luz, dessa forma direciona entidades dessa vibração à procura de alvos e oportunidades tais como esse, as tentações, aí, as distorções em relação ao ego, que a Lauana traz, né? E ele cita aqui que a gente precisa ter muito cuidado, que algumas entidades de quinta densidade são seres muito luminosos e que são belas, muito belas de se ver em seus padrões de beleza e andam em pés de luz. Aqui a gente sabe que é o quê? As manipulações, as distorções, no qual muitas pessoas às vezes acham que estão percebendo aí um ser de luz em meditação, enfim, quando não há aí um conhecimento sobre isso, e que acha que é uma canalização daqui a pouco, e que acha que é uma frequência de luz entregando, e não é, é a manipulação. Eu trago aqui um exemplo bem fortemente do café, por exemplo, que é uma das bebidas que nos servem, sim, no plano terra, mas nos deixam muito no mental. Particularmente, eu tenho uma vivência bem interessante com o café. E a grande maioria das pessoas está nisso, todos estão tomando. Percebe que os terapeutas, nós, de alguma maneira, já estamos lá no chá, já estamos num outro movimento. O café nos deixa no mental e nos deixa no sentido de urgência. Acelera o nosso cardíaco, nos deixa ansiosos. Então, tomar em demasia, claro, vai nos trazer desconforto no corpo físico, vai trazer a impulsividade na resolução dos problemas, das dificuldades, porque o café, ele era muito usado também no movimento escravo, e também ele traz força, ele eleva o nosso pico de cortisol. Então, se você toma um café, por exemplo, e você sai, você quer correr quantos quilômetros? E depois começa a baixar o cortisol, você cansa, lógico, gastou, você vai descansar. Então, isso aí, uma humanidade já evoluiu isso. Isso é reptiliano, cérebro reptiliano lá atrás. Nós estamos com o nosso neocórtex lá, que já trouxemos antes, o nosso terceiro olho desenvolvido, no qual a gente pode fazer escolhas. Ó, se eu tomo café, eu não fico bem, então eu vou começar a diminuir isso. Vou tomar então descafeinado, ou cada 2, 3 dias. Vou ficar mais comigo mesmo, fico em paz quando não tomo café. Mas isso é consciência. Não é que eu não possa tomar café, eu posso. Só que tudo em equilíbrio. Só que isso nos tira muitas vezes do nosso centramento, que é o que Ra nos traz, essa respiração e voltar para dentro, e essa respiração que nos conecta diretamente com a fonte
e com esse ser de luz que nós somos aqui. Quando respiramos, entramos aí na nossa frequência, que é o fio de luz que nos separa, a linha tênue da morte e da vida, né? Então é aqui que reside todo o nosso potencial junto à infinidade inteligente. Então, só um exemplo, né? Então, café a gente pode tomar, sim, mas ir observando, o autoconhecimento faz com que a gente consiga aí aos poucos encontrar a nosso equilíbrio interno, caminhar em nossa essência de verdade, não se preocupar com o que o outro vai pensar. Ah, mas só hoje, mas eu não quero tomar café, ou eu não quero comer carne, enfim. Quando a gente começa a se conhecer e vai se posicionando, a gente consegue, a partir daí, avançar e sermos mais nós mesmos, mestres de nós mesmos, estarmos mais em coerência, como a Lau trouxe antes, com aquilo que a gente busca enquanto seres humanos e a caminhada é individual, a gente sabe disso. Todos somos um, mas ela é individual. Eu não vou salvar, como a Ivane trouxe antes, alguém. Eu vou me salvar. E a partir daí eu posso caminhar com o outro, auxiliar o outro. Mas não tem como a gente dar, a gente já falou aqui em outros momentos, aquilo que nós não temos. Então, esse retorno para dentro de si é fundamental. A individualidade do um dentro do todo, né? Somos todos, todos somos um. E eu só queria Gente, complementar aquilo que a Ivane falou, do maior curandeiro, que é a distorção, em relação às distorções, é o amor. E reforçando o que a Lau trouxe antes sobre o ego, a gente já trouxe em outros momentos e encontros aqui, junto, né, à própria egrégora da ancoragem, o amor, gente, se for ver, o nosso cardíaco dói quando a gente expande para começar a receber o amor. Chorar, muitas vezes, parece que é um campo de fraqueza. E o ego não gosta disso. O ego vai dizer o contrário, para que chorar? Para que dizer que você sente algo pela Lauana, ou enfim, pela Ivane, ou dar um abraço, né? E o amor é puro e ele transborda, claro. E aos olhos das falsas companhias, como que foi o termo que Ra usou, Lauana, que você trouxe antes? Eu também anotei. O conhecimento sem. Quando você tem muito conhecimento acumulado, né? Só vira uma informação. Um Muita. falso amigo. O Ah, falso sim, amigo. falso amigo. Isso. Que o nosso ego, ele vai ficar conosco até o desencarne, óbvio, mas a alma mostra para ele o caminho da luz. E parece ridículo, mas é isso. O maior curandeiro das distorções nossas, das nossas mazelas, é o amor mais puro e pleno. Aqui a gente volta novamente lá para a fonte, como já estamos aqui sempre reiterando. Pode falar, amada. Bom, eu só quero complementar e finalizar a minha participação aqui, né? Depois ouvindo as colegas, ele traz justamente assim: buscar algo por amor a si e amor aos outros, com respeito, liberdade, sem obrigações, não deve haver preocupações, e que a cura, como a gente já falou lá no início desse encontro, é o amor, né? Então, eu trouxe aqui que tudo é uma questão de consciência também, né? Nós temos no nosso planeta muitas pessoas vibrando numa consciência mais de sobrevivência, nós temos pessoas vibrando em outras consciências, né? Então, cada um vai despertando e sustentando como quer viver essa experiência chamada Terra. Todo mundo está aprendendo.
Alguns vivem no modo de sobrevivência, cheio de medo, de ações, né? A vida é uma luta, tudo é muito difícil, mas eles estão evoluindo também ali. Outras consciências foram além, né? Buscando mais entendimento, saindo desse modo, buscando viver melhor, sentindo mais as emoções, observando os pensamentos, ainda se emaranhando em situações dolorosas, mas já com uma maior consciência no sentido de olhar, de ressignificar, de aprender, de evoluir. Outras consciências já foram um pouco mais além, né? Buscando o quê? Uma maior neutralidade, uma coerência, observar o corpo, não se emaranhar, não interferir, não salvar, não opinar. São mais conscientes do que dos processos. Já não há tanto sofrimento porque há menos interferência. E há menos interferência dentro, assim como há menos interferência fora. Perfeito. Eu vou finalizar só com uma frase. A carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala o seguinte: fica a fé, a esperança e o amor. Dentre esses, o mais forte é o amor. Muito bonito, né? Acredito que aprofundamos muitos temas hoje, muitas sementinhas aí de novas reflexões e trazer esse olhar de respeito ao meu aprendizado e ao aprendizado do outro faz com que esse amor também ele não seja romantizado, né? Então, em nenhum momento nós entramos aqui no amor romântico. Nós entramos nesse amor paternal, nesse amor equilibrado, nesse amor de aceitação e de respeito. E quando eu respeito e entendo o processo do outro como do outro, o meu como o meu, e que nós em algum momento, né, podemos aí estar nos encontrando, nós conseguimos tirar muitos aprendizados. Bom, acredito então que o encontro de hoje encerra. Queremos agradecer a todos, agradecer a vocês, colegas, por estarmos juntas aqui, por não soltarmos a mão de ninguém, porque esse é o nosso movimento de transbordo, gente. Vocês que acompanham a página aqui, sintam-se à vontade para colocar também nos comentários dos vídeos dúvidas. Podem nos chamar também nas redes sociais, porque, como a gente já sinalizou, essa entrega aqui é o nosso servir a vida, juntamente com, claro, o nosso trabalho na linha espiritual, dentro da própria, cada um dentro da sua técnica, mas nós estamos aqui, a grande maioria somos terapeutas de ancoragem, e é da onde a gente honra chegar aqui e é onde nós servimos a essa egrégora, e de onde veio esse movimento também com o material de Ra. Então, gratidão, eu me sinto leve, feliz por servir e estamos aqui aprendendo a cada dia mais e nós não, ninguém é soberano, nós estamos aqui incompletos. O completo já foi, como diz Bert Hellinger. Somente o incompleto é passível de modificação e, enfim, gratidão. Isso aí. Finalizando, deixar um abraço para todos e a gente segue. Então, temos mais 5 encontros até o final do ano. É um encontro por mês. E os deixamos, como diz E Ra, até dezembro, então, a gente da vai glória. concluir, né, o livro 3 e aprender. Cada pode ter um pouquinho. Então tá. A Lauana
Travou? Então, os deixamos, nossos amigos, na glória do amor e da luz do Uno Infinito Criador. Isso, Lau. Gratidão, Isso. gente. Abençoada semana, abençoado dia, abençoada vida.